Olá galera do nosso canal, estamos de volta com mais um vídeo para você. Hoje a gente vai falar da estrutura da dissertação argumentativa. Vamos ver em nosso vídeo como se desenvolve essa estrutura, de que é composta uma estrutura de uma dissertação argumentativa. Antes de iniciarmos o nosso vídeo, de falarmos do nosso assunto propriamente dito aqui, eu peço a você que vá lá em nosso canal, que se inscreva se ainda não é inscrito, dê o seu like e ative o sino de notificação para receber novos vídeos que postarmos aqui no nosso canal. Vamos ao que nos interessa, vamos ao nosso trabalho, a estrutura da dissertação argumentativa, que é o nosso objeto de estudo a partir deste vídeo aqui que você está assistindo. Veja bem, eu falei no último vídeo que eu postei sobre a dissertação argumentativa. Foi um vídeo que eu introduzi a dissertação argumentativa. Vá lá em nossa playlist, nos assuntos referidos à redação, à dissertação argumentativa, que você vai encontrar este vídeo introduzindo a dissertação argumentativa. E a gente falou que a dissertação argumentativa é um modelo de texto em que é apresentada uma tese e que a partir desta tese deve-se desenvolver argumentos que venham confirmar, que venham justificar e fundamentar aquela tese exposta na introdução do texto dissertativo argumentativo. Então foi uma dica básica que a gente deu, mas a gente vai ver hoje como é que se desenvolve essa tese, como é que funciona essa estrutura. Então acompanhe comigo o nosso trabalho, onde a gente vai tentar entender como acontece a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Muito bem. Temos como partes estrutural da dissertação argumentativa a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução é a parte que você apresenta o seu texto. É a apresentação do seu texto. É onde você apresenta sobre o que você vai escrever. É a parte inicial do seu texto. O desenvolvimento é a parte onde você traz todos os secundários do texto, inclusive apresentando argumentos, ideias e argumentos que venham justificar, fundamentar e comprovar a sua tese que você expôs lá na introdução. Nós vamos ver que a introdução não é composta apenas de apresentação do problema. Não é apenas a apresentação do problema. A introdução é a apresentação do problema, mas também é a contextualização desse problema e por conseguinte, a apresentação da tese. É na introdução que você apresenta o problema, contextualiza o problema e apresenta a tese. Então, a introdução é essa parte de apresentação, o desenvolvimento é onde você vai desenvolver esses argumentos, ou seja, argumentos que venham comprovar a sua opinião, o seu ponto de vista, que venham comprovar a sua tese. A conclusão é a finalização do seu texto, é a finalização da sua dissertação, é onde você vai trazer uma abordagem geral, fazendo referência ao texto como um todo, trazendo ali uma reflexão do que você escreveu e, na maioria das vezes, fazendo uma proposta de intervenção. E eu quero te chamar a atenção para essa questão da proposta de intervenção, porque as dissertações de Enem, geralmente, eles cobram uma proposta de intervenção como um dos itens, um dos critérios de avaliação da redação do processo seletivo Enem. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão, essas são as partes que compõem uma dissertação argumentativa. Mas hoje nós vamos apagar aqui o desenvolvimento e a conclusão e vamos tentar explanar apenas a introdução de uma dissertação argumentativa para que você possa compreender de maneira passo a passo como se desenvolve essa estrutura do texto dissertativo argumentativo.
Muito bem, a introdução, eu já disse que é a parte de apresentação. Então é aqui que você apresenta, apresentação do problema. Então, a introdução, eu já falei que é a apresentação do problema, mas não é apenas a apresentação do problema. Está errado a introdução ser a apresentação do problema? Não. Mas não é apenas de apresentação de problema que se compõe uma introdução de uma dissertação argumentativa. É necessário também que esse problema seja contextualizado. Então, a contextualização entra aqui como um segundo critério, como uma segunda parte da introdução. Então, é preciso que apresente o problema e que esse problema seja contextualizado. Nós temos também na introdução a apresentação da tese. A tese. A tese ou opinião também é chamada de ponto de vista. Ponto de vista. Aqui na tese é a opinião do redator. É a opinião do autor do texto dissertativo argumentativo. É o ponto de vista. É onde é na tese, é a tese que se caracteriza o ponto de vista do redator, do autor da redação. Então, na introdução, podemos dizer que as partes de uma introdução, não é as partes de uma redação. As partes de uma redação é introdução, desenvolvimento e a conclusão. Mas a introdução tem partes também. Então a gente pode entender que a introdução tem uma parte onde você apresenta o problema, tem uma parte que você contextualiza o problema e tem a parte que você apresenta a sua tese, a sua opinião, o seu ponto de vista referente ao problema. Muito bem? Tudo bem até aí? Então vamos tentar entender como é que funciona isso aqui dentro de uma introdução. Eu trouxe aqui para vocês e de cara dá para entender sobre qual tema essa introdução está se referindo. A qual tema essa introdução está se referindo. Então, a sua introdução, ela precisa estar fundamentada, de maneira que venha apresentar o problema, contextualizar esse problema e, por conseguinte, apresentar a tese desse problema. Muitas vezes, não necessariamente nessa ordem aqui. Algumas ordens dessas aqui podem ser alteradas. E se você nos acompanha, a gente vai vendo ao longo dos nossos vídeos aí no nosso canal, várias formas de se trazer, de se apresentar um problema, de se trazer uma introdução de qualquer tema. A gente vai vendo aí durante os nossos vídeos. Fique conosco que você vai se dar bem, você vai ter entendimento e compreensão sobre esses assuntos. Muito bem. Temos aqui uma introdução que diz o seguinte: a violência doméstica e familiar tem aumentado significativamente durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com os noticiários, o número de ocorrências teve um acréscimo considerável. Nesse cenário, pode-se analisar que a quarentena destaca-se como um dos fatores determinantes para a elevação desses dados. Muito bem, eu tenho aqui uma introdução, mas onde é que eu vejo aqui a apresentação em problema? Onde é que eu vejo aqui de contextualização? Eu sempre oriento meus alunos a trazer dentro da sua introdução em torno de 3 períodos, não é isso? 3 períodos, de um ponto a outro, a gente tem um período, de um ponto a outro, outro período, e desse ponto a outro temos um terceiro período dentro de uma introdução. Muito bem,
Aqui eu tenho uma apresentação do problema. A violência doméstica e familiar tem aumentado significativamente durante a pandemia do novo coronavírus. De cara, com a apresentação desse problema, eu já imagino que o assunto, que a gente sabe que é diferente de tema, a gente vê que o assunto é violência doméstica e que o tema está aqui dentro. Então a gente pode considerar como aumento de como tema dessa apresentação aqui que nós fizemos, o aumento da violência doméstica, né? Podemos ter o aumento da violência doméstica durante a pandemia do novo coronavírus como tema de nossa introdução, né? E quando eu digo que a violência doméstica e familiar tem aumentado significativamente durante a pandemia do novo coronavírus, eu estou apresentando o problema. Qual é o problema apresentado aqui? O aumento da violência doméstica e familiar durante a pandemia do novo coronavírus, né? Então, esse é o problema apresentado. Mas, como eu disse, nós temos que contextualizar esse problema. Não é isso? Eu preciso contextualizar esse problema. Então, se eu preciso contextualizar, eu tenho que trazer aqui, nessa segunda parte, aspectos que venham comprovar essa contextualização. Aspecto que contextualiza esse problema, né? Então, nós temos aqui, de acordo com os noticiários, o número de ocorrências teve um acréscimo considerável. Ou seja, eu contextualizei como é que eu posso contextualizar esse problema. Como é que eu posso trazer referências, trazer uma explicação para o aumento, né, da violência doméstica e familiar. Qual é a referência que eu tenho que fazer? Então eu preciso trazer aspectos que venham contextualizar. E quais são esses aspectos? Né? Os noticiários foram os responsáveis para trazer essa contextualização. Ou seja, os noticiários, né? Segundo os noticiários, o número de ocorrências teve um acréscimo considerável. Então, isso aqui vai contextualizar o meu problema. Contextualizar o problema que foi apresentado. E onde está a tese? Nesse cenário, pode-se analisar que a quarentena destaca-se como um dos fatores determinantes para a elevação desses dados. Ou seja, eu dei a minha opinião, é o meu ponto de vista sobre o aumento da violência doméstica e familiar durante a pandemia do novo coronavírus. Então, essa tese, essa opinião, ela precisa estar bem especificada. Aqui dá para entender que eu estou, de certa forma, opinando, dando meu ponto de vista que o aumento dessa violência aconteceu devido à quarentena. A quarentena estabelecida, né? A quarentena é onde é o momento em que as pessoas estão reunidas, as famílias estão há mais tempo em casa, né? Então, assim, o convívio aumenta, o tempo de convivência aumenta. E, segundo os noticiários, que é a nossa contextualização, conforme os noticiários, devido a essa quarentena, devido a essa convivência por mais tempo dentro de casa, entre os cônjuges, entre os familiares, tem se aumentado a violência doméstica e familiar. Ficou claro para você? Então, estrutura da dissertação argumentativa: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução ela é dividida em partes, ela pode ser dividida em partes, onde traz a apresentação, a contextualização do problema e a tese e a opinião em relação ao problema. E aqui trouxemos uma introdução para contextualizar esse trabalho. Muito obrigado, você que nos acompanha, você que está em nosso canal, e eu peço mais uma vez que
que se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho de notificações para receber novos vídeos. Dê o seu like, dê o seu joinha lá para que o nosso canal continue crescendo e para que possamos estar postando vídeos cada vez mais aqui para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.